TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde. Falamos ao vivo do plenário da Câmara Municipal de Campinas, onde será realizada a primeira parte da 54ª reunião ordinária. Aqui na TV Câmara Campinas, vocês vão acompanhar agora ao vivo a vereadora Mariana Conte, do PSOL, que vai promover agora uma exposição do CIATOX. Vão ser apresentadas as ações desenvolvidas pelo centro. Fique com a gente. Boa noite a todas e todos. Boa noite ao público aqui presente no plenário. Boa noite às pessoas que nos assistem pela TV Câmara e pelas redes sociais. Nós estamos, então, dando início à primeira parte da sessão de hoje, e é com muita satisfação que nós recebemos o professor doutor Fábio Bucaretti, que é professor associado do Departamento de Pediatria e vice-coordenador do CIATOX, Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Campinas, que vai nos apresentar um pouquinho sobre o trabalho, a importância do trabalho. É tão fundamental que a gente conheça o serviço e as pessoas que realizam os serviços que atendem aí a cidade de Campinas, que prestam um serviço fundamental de assistência, né, e de orientação para os profissionais na área de toxicologia, e que é referência não apenas na cidade de Campinas, mas na região, no estado e no país. E eu gostaria de agradecer a presença da Adriana Safioli Toledo Ricardi, que é enfermeira também do CIATOX. Gostaria de agradecer a presença também do Nicolucci, que é assessor do vereador J. Silva. Então, eu vou passar a palavra para o Dr. Fábio, expor, apresentar os trabalhos e contar um pouquinho para a gente sobre a importância e também os desafios e as dificuldades do CIATOX. Fica à vontade. Sim? Pode ir. O Dr. Fábio vai apresentar uma projeção aqui para a gente. Bom, eu gostaria de agradecer à vereadora Mariana Conte a oportunidade de estar aqui presente na Câmara Municipal de Campinas, e vou tentar, em alguns minutos, apresentar um pouco do que é a história dos Centros de Informação e Assistência Toxicológica no mundo e no Brasil, e quais são as ações do Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Campinas. Bom, os Centros de Informação Toxicológica, na verdade, também em outros países, ou mesmo no Brasil, os Centros de Controle de Intoxicações, eles iniciaram suas atividades, principalmente na década de 50, nos Estados Unidos e na Europa. No Brasil, na década de 70, surgiram os primeiros centros, que foram o Centro Pioneiro, o Centro de São Paulo, em 1971, que era no antigo Hospital Menino Jesus. Em sequência, surgiu o Centro de Minas Gerais, depois o Centro do Rio Grande do Sul, que são centros muito importantes no Brasil. Em 1982 e 1983, o professor Ronan José Vieira, ele cria o Centro de Controle de Intoxicações da Unicamp, uma ação junto à reitoria da Unicamp. E aqui tem uma foto histórica, inclusive, que é a foto que mostra o professor Dr. Ronan José Vieira, professor Flávio Zambroni, o ministro da Saúde à época, Valdir Arcoverde, e o falecido ex-reitor da Unicamp, doutora José Aristodemo Pinotti, quando celebrada a cerimônia de assinatura da aprovação da abertura do centro. Ou seja, nós estamos trabalhando há quase 38 anos na cidade de Campinas e atendendo toda a região administrativa de Campinas, que é uma região que abrange aproximadamente 6 milhões de habitantes. Esse aqui é um mapa do Brasil que mostra quais são os centros, onde tem centros, por exemplo, no Brasil inteiro, não são muitos, mas aqui, no estado de São Paulo nós temos centros. Em São Paulo tem 3 centros, incluindo o Butantã, o Hospital Vital Brasil no Butantã. Temos centros em Ribeirão Preto, em São José dos Campos, em Santos, mas todos passam por extremas dificuldades hoje no Brasil, tendo em vista a carência de recursos para a manutenção dos centros. O financiamento, por exemplo, vou acontecer mais à frente, do Centro de Informações da Unicamp, basicamente é sustentado pela Unicamp. A gente não recebe nenhuma verba do Estado, nem da Secretaria de Estado de Saúde para a manutenção do centro. Tem uma colaboração com a Prefeitura, com uma médica comissionada. Um CIATOX, de maneira geral, isso é preconizado pela Organização Mundial de Saúde, deve abranger uma população em torno de 5 a 10 milhões de habitantes. A região que a gente abrange é uma região de 6 milhões de habitantes, e aproximadamente metade da nossa demanda
provém do município de Campinas. Como atribuições às atividades do CIATOX, a gente tem que ter uma ação integrada com a assistência e na vigilância em saúde. Vocês lembram, há pouco tempo atrás, o que aconteceu? Um acidente numa piscina de Campinas, onde ocorreu uma liberação maciça de gás cloro durante o tratamento da piscina, e, infelizmente, um dos expostos faleceu em torno de 48 horas depois. Então, houve uma ação integrada do centro, que foi rapidamente notificado, os pacientes foram transferidos para a UTI da Unicamp, alguns deles, outros para outros serviços, e também, imediatamente, foi acionada a vigilância sanitária para fazer os procedimentos que têm que ser feitos nesse tipo de acidente. Também fazemos, quem tiver interesse, todo ano a gente publica um relatório anual dos atendimentos, está disponível no site do CIATOX, na página da FCM, onde apresentaram todo o nosso atendimento de maneira sumária, quais são os tipos de casos que nós atendemos, que população nós atendemos, de onde eles vêm, quais foram casos fatais, quais foram as principais causas dos óbitos, que medicamentos, que animais peçonhentos estiveram envolvidos. Então, quem tiver interesse, é só acessar essa página. Ações integradas na capacitação de formação de recursos humanos. A nossa grande força de trabalho, desde que o centro foi criado na Unicamp, são alunos de graduação de medicina e enfermagem, que são estagiários selecionados num processo seletivo interno da Unicamp, e eles são essenciais até hoje para a nossa demanda de trabalho. Os alunos são supervisionados, rapidamente desenvolvem novas habilidades, e são eles que estão todo dia naqueles atendimentos que a gente faz na teleinterconsulta, ou seja, o centro hoje chega a fazer 74 atendimentos por dia, contando os segmentos que são feitos. Não é pouca coisa. Eles praticamente não param o tempo todo que eles estão trabalhando lá, sob supervisão. E ações diretas com a população. Nós também atendemos várias vezes, são familiares ou indivíduos, mães que ligam preocupadas que a criança teve uma exposição, por exemplo, a determinado produto, que cuidados que ela tem que tomar, se ela tem que procurar um serviço de saúde, tudo isso é orientado. Para você ter uma ideia, a nossa demanda no Brasil, a demanda dos centros, e da Unicamp não foge à regra, 85% da nossa demanda é de serviços de saúde. Nos Estados Unidos, por exemplo, é o contrário, 85% da demanda é dos domicílios. Por quê? Porque são características diferentes. O atendimento à saúde nos Estados Unidos é pago, não existe atendimento público como tem no Brasil. Então, muitas vezes, eles evitam o gasto no sistema de saúde, e tem um trabalho interessante que mostra que para cada $1 investido num CIATOX americano, você tem um retorno de $7 para o sistema de saúde americano. Então, mostrando a importância de investir num centro, o retorno social que você pode ter, e o retorno financeiro para a área da saúde. E quais são essas ações integradas, por exemplo, de atenção à assistência? Então, o centro hoje, seguindo o que vai ser publicado nas novas normas de telemedicina do Conselho Federal de Medicina, basicamente o que ele faz é uma teleinterconsulta especializada. Então, por exemplo, você tem um indivíduo que foi picado por uma serpente, isso hoje seguramente está acontecendo, está em Piracicaba, eles têm dúvida se aquela serpente é uma serpente peçonhenta ou não, e hoje o que ajuda muito a gente, por exemplo, chama-se telefone celular. Por quê? Há anos atrás, há 5, 10 anos atrás, nós tínhamos 35% de identificação, por exemplo, das serpentes peçonhentas. Hoje, com o celular, isso subiu para mais de 60%. Por quê? Porque muitas vezes os indivíduos que estão próximos a ele, o próprio paciente, fotografa o animal que causou o acidente, manda a foto para a gente, e nós temos no sistema da gente, a gente tem todas as imagens que foram sob sigilo, guardadas, que mostram, inclusive, a evolução do caso e os animais que causaram o acidente. Então, só o celular hoje é uma ferramenta fantástica, né, nesse tipo de atenção. Nós também damos um apoio importante ao SAMU. Muitas vezes os pacientes, você tem que saber se é um doente grave, não é um doente grave, se ele tem que ser encaminhado para um serviço referenciado, ou muitas vezes a gente também tem que fazer o auxílio à triagem de gravidade. E o que a gente usa para isso? Então, usa-se muito as mídias que a gente tem no próprio serviço, são aulas que são dadas, educação continuada com o que a gente chama de Journal Club, de discussão de trabalhos mais atualizados, mas nós usamos também bases eletrônicas internacionais, e a base mais utilizada no serviço é a base do Reino Unido, que chama ToxBase, que é uma base que é assinada pelo Ministério da Saúde, pela assistência farmacêutica e distribuída a todos os centros. Além disso, nós também temos um atendimento presencial na Unicamp, e isso foi muito importante na história do centro, por quê? Porque nos trouxe uma experiência clínica acumulada. Então, não adianta só ficar atendendo o telefone se você não vê o paciente, se você não segue o paciente. Isso propiciou não só para a gente essa experiência acumulada, como também nós somos professores da universidade, trabalhamos numa universidade, produzimos conhecimento,
Então, também gerou várias pesquisas com a nossa pesquisa assistencial, que tem vários trabalhos publicados do nosso grupo em periódicos internacionais de alta qualidade. Além disso, o centro também tem um diferencial em outros centros do país, que é um laboratório de toxicologia analítica de excelência. Tem um coordenador, é um professor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, que é um expertise em espectrometria de massa, e hoje falta muito pouca coisa para a gente ter praticamente um laboratório completo. E também, muitas vezes, nosso atendimento significa tentativas de suicídio. Quase 1/4 da nossa demanda é tentativa de suicídio. Portanto, esses pacientes têm que ser referenciados aos CAPs, e também, quando eles são atendidos na Unicamp, a gente diz que a alta quem dá, muitas vezes, é a psiquiatria, porque ela só dá alta de maneira segura para esse paciente ter um segmento seguro, para não repetir esse ato, que não deixa de ser um ato de alerta, e, infelizmente, algumas vezes, culmina em suicídio, ou seja, a tentativa foi fatal. O que é a nossa equipe hoje? Nós temos 2 médicos, eu, uma médica comissionada da prefeitura, um outro médico que é um professor que se aposentou, mas continua trabalhando junto com a gente, 4 enfermeiros, a Adriana, que está aqui, que trabalha basicamente com a questão do banco de dados, que é responsável pela consolidação de todas as informações, mais outros enfermeiros que estão diretamente ligados na assistência, e uma delas muito ligada na assistência de profilaxia de raiva, 3 farmacêuticos todos no laboratório, e 42 estudantes de medicina e enfermagem, que são a grande força de trabalho que a gente tem hoje. O ideal seria a gente ter médicos contratados 24 horas para o serviço, e, infelizmente, a gente não tem esse recurso hoje. Isso, quer dizer, o que eu quero dizer, contratados diretamente para ficar o tempo todo dentro do serviço. E o que a gente faz também? É o segmento longitudinal. O que é o segmento longitudinal, que a gente chama de follow-up? Então, digamos, um caso foi atendido. Nós atendemos, ano passado, quase 6.500 atendimentos. Cada atendimento gera em torno de 3 segmentos. Então, você multiplique 6.000 vezes 3, dá 18.000, dá 24.000, mais os 1.500 casos de profilaxia antirrábica. Por isso que a gente chega aos 74, 70 atendimentos dia, porque você imagina alguém que está em outro serviço, você tentando ligar no outro hospital, às vezes é difícil o contato com o médico, às vezes é difícil o contato com o outro agente de saúde que está lá, para ver como o paciente está evoluindo e quais os exames que foram coletados. Então, a gente segue o paciente até a alta dele. Então, isso é um serviço realmente hercúleo que é feito pelo serviço. Aqui tem uma foto do nosso trabalho, quer dizer, vocês veem do lado do computador. Então, ele está recebendo o telefonema, ele está atendendo, ele está consultando a base de dados, ele está entrando com os dados do paciente no nosso sistema que chama DataTox, que é a informação em tempo real, e os servidores desse DataTox estão na Universidade Federal de Santa Catarina, que é onde foi criado o sistema. Então, é um sistema que está hospedado lá, então, em tempo real, todas as fichas estão no sistema. Tá? Então, esse atendimento é... a gente fala que existe um CIATox antes do DataTox e depois do DataTox, que melhorou muito a qualidade. Hoje a gente sabe quantos follows ou quantos segmentos a gente faz. Aqui tem algum mostruário de serpentes, pôsteres de congresso que a gente leva e algumas atividades no laboratório. Ações diretas com a população. Tá? O que a gente faz? Então, orientação de condutas iniciais frente à exposição tóxica, aquilo que eu já comentei. Então, vou dar um exemplo. No passado, meu filho tomou 10 comprimidos de AS infantil. 10 comprimidos de AS infantil são 1.000 miligramas de AS. Se ele pesa 10 quilos, dá 100 miligramas por quilo. Então, a chance de ter uma toxicidade é muito pequena. Então, você orienta, não, pode ficar tranquilo, não vai acontecer nada. Mas a minha vizinha tomou agora 30 comprimidos de paracetamol de 500 miligramas. Bom, aí a coisa é diferente. Ele tomou 15 gramas de paracetamol, a chance dele ter um dano hepático agudo é muito alta, e ele tem que ser encaminhado imediatamente para um serviço de saúde, ele tem que ser monitorado, ele tem que colher enzimas hepáticas, ele tem que ver o nível sanguíneo do paracetamol para orientar a conduta dele. Então, isso é um atendimento especializado que você orienta como você deve proceder. Campanhas de prevenção de intoxicações utilizando diversas mídias. Por exemplo, o Centro de Informações Toxicológicas do Rio Grande do Sul, que é um dos grandes centros do país, eles têm um grupo só envolvido nisso. Alguns centros americanos também. Então, propagandas com a mídia de alta qualidade, com indivíduos de publicidade, com professores envolvidos, para ver qual que é a melhor técnica para você atingir a população, de passar a melhor mensagem para a população, como ela deve consultar o serviço. Então, por exemplo, hoje que a gente vive praticamente uma epidemia de escorpionismo, como você deve proceder diante de um acidente escorpiônico,
A própria Prefeitura de Campinas fez isso recentemente, até para os próprios condomínios. O escorpião é um animal que ele não respeita a crédito social, ele atinge todos os níveis sociais, desde os mais pobres até os mais ricos. Hoje você tem escorpiões em vários condomínios de Campinas. Então, como você deve proceder para diminuir a população de escorpião, para prevenir o acidente com o escorpião? E também em catástrofes, por exemplo, quando teve uma catástrofe, não sei se vocês lembram, alguns anos atrás, em Santa Catarina, que houve uma enchente, um tornado praticamente que passou lá. Então, por exemplo, você tem, às vezes, modificações ambientais importantes, enchentes aumentam o risco de acidentes por animais peçonhentos, então eles foram acionados, eles orientaram bastante. E, às vezes, catástrofes químicas. Por exemplo, incêndios. O incêndio da Boate Kiss, alguns anos atrás, no Rio Grande do Sul. Mesmo agora não estou muito certo, mas o incêndio da Boate Kiss, a causa do óbito de muitos pacientes não foi só queimaduras, foi intoxicação por monóxido de carbono e foi intoxicação por cianeto. Então, como proceder nisso? Que esquema que você tem que ter para a área de saúde para atender demandas, às vezes, desse nível e de quantidade de indivíduos envolvidos? Não é muito simples tratar uma situação dessa. Isso aqui é uma página só mostrando o Datatox, aqui não tem o nome de paciente, mas aqui o sistema é um sistema que está agendado, quer dizer, quem foi atendido, de que hospital ele está sendo encaminhado, que horas você tem que fazer a nova consulta dele, então o sistema tem um sistema de alarme, 8 horas da noite tem que ligar de novo para o serviço para ver como que esse paciente está evoluindo. Bom, auxílio na formação de recursos humanos. Então, o nosso treinamento é com estagiários, muito pesado com estagiários. Então, nós temos estagiários de 1º, 2º e 3º ano. Então, às vezes, um aluno de medicina que entrou no 4º ano fica com a gente até o 6º ano. Então, ao final do 6º ano, ele já ficou 3 anos com a gente, então ele já tem desenvolver algumas habilidades que ele não desenvolveria no dia a dia na faculdade de medicina se ele não tivesse feito esse estágio. Então, uma oportunidade que ele tem de ampliar o conhecimento clínico dele, ampliar e, inclusive, tomar iniciativas sob supervisão. Disciplina de graduação na Faculdade de Ciências Farmacêuticas e de Enfermagem e de Ciências Médicas. Educação continuada. Toda semana a gente tem uma reunião discutindo trabalhos mais recentes, trabalhos que são importantes para a nossa atividade da literatura especializada. Nós temos agora, coincidentemente, essa sexta-feira e sábado o dia inteiro, uma jornada anual. A gente faz isso desde que o centro existe e, alguns anos atrás, ele virou um curso de difusão científica da Escola de Extensão da Unicamp. Ele praticamente é um curso muito barato, ele é um curso de 12 horas, ele é gratuito para os alunos da faculdade e a taxa é muito pequena para outros profissionais de saúde, e eles têm acesso a informações assim básicas de como ele deve, do que a gente tem de toxicologia e toxinologia clínica. Simpósios e congressos nacionais brasileiros, e além do que pós-graduação, a gente tem alunos de mestrado e doutorado ligados ao tema de nosso trabalho. Bom, profissionais de saúde. A nossa interface é muito grande com quem? Com emergencistas, com pediatras, com clínicos, com intensivistas, dentro do hospital ou fora do hospital. Anestesiologistas, não tanto, mas você pode ter intoxicações, inclusive, com anestésicos locais, por exemplo. Os anestesistas sabem como proceder de maneira geral. E em medicina forense, nós temos uma interface também com uma saúde ocupacional. Com a enfermagem, é mais com o nosso tipo de atendimento. Que, por exemplo, nos Estados Unidos, eles têm isso é uma especialidade, chamam-se especialistas em informação toxicológica. E esses especialistas são geralmente farmacêuticos ou clínicos e os toxicologistas médicos. Então, eles são capacitados para isso, eles já são formados, eles que atendem praticamente todos os casos. Enquanto o Brasil notifica por ano, eu não sei precisamente dizer hoje quando está chegando, que a gente não tem essa informação real, mas nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, são 2.400.000 notificações ano dos ciatox americanos. Isso representa mais ou menos quase 0,8% da população americana, algum evento que suscitou uma consulta a um ciatox norte-americano. E os farmacêuticos também, além da informação especializada, nós temos a questão da toxicologia analítica, que são farmacêuticos qualificados para esse tipo de atendimento. Temos no Brasil, criamos a residência, a área de atuação em toxicologia médica. Eu fui um dos muito envolvidos na criação desse programa, praticamente escrevendo o programa com outros colaboradores. Isso foi aprovado em 2012. E até hoje a gente não conseguiu implantar a residência médica na Unicamp. Então, para vocês terem as dificuldades que a gente tem, mesmo num serviço operando numa universidade de ponta, e que
Infelizmente, nos últimos anos, com a crise financeira, que está piorando ainda mais agora esse último ano, com, sei lá, a universidade, agora o serviço público, as universidades estão uma caça às bruxas violenta, o que acho que talvez, não sei se é muito bom hoje em dia ter, vamos dizer, indivíduos com capacidade crítica. Talvez outros não enxerguem isso que seja importante para esse país. E a coisa mais importante para esse país, em alguns, sempre foi formar uma boa massa crítica, pelo menos na universidade. Outra área de saúde, como multiprofissional em saúde, profissional em saúde, também nós tínhamos os programas de aprimoramento em enfermagem, em laboratório. Esses programas foram extintos o ano passado. Então, nós temos agora que migrar para a questão da residência profissional em saúde para farmacêuticos e enfermeiros. E isso ainda não foi iniciado na Unicamp, na nossa área. Nós temos residência multiprofissional na Unicamp em outras áreas e residência profissional em saúde. Isso aqui é uma estimativa que a gente apresentou uma vez numa reunião na Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. Então, essa estimativa não foge ainda hoje. Então, digamos que hoje o Brasil tem uma população estimada em 209 milhões de habitantes. Isso significa que, assumindo um cenário de prevalência de 200 a 500 casos de exposições tóxicas ano para cada 100 mil habitantes, significa que a gente teria em torno de 1 milhão, de até 1 milhão de exposições ano no Brasil. Não digo que elas seriam graves, mas suscitariam talvez uma consulta a um ciatóxico. Esse seria um cenário maior. Campinas significa de 13 mil a 30 mil notificações ano. E eu não estou chutando isso muito. Por exemplo, a Suíça tem o tamanho do Brasil. A Suíça tem o tamanho da região administrativa de Campinas, em termos de população. São 6 milhões de habitantes. Existe um único centro na Suíça, que é o centro de Zurique. Esse centro notifica 30 mil atendimentos ano. Então, não está fora do que a gente espera, quer dizer, comparando a um país desenvolvido como a Suíça. Isso é o histórico do Ciatox. Desde que ele existe, ele já atendeu mais de 130 mil casos, desde que o Ciatox foi criado. Quer dizer, mostrando a importância dele para a nossa região como um serviço de utilidade pública. A gente fala que a nossa atividade é praticamente altruísta. Nós demos plantão à distância durante praticamente toda a nossa vida em relação ao Ciatox. Não sei quantas madrugadas todos foram envolvidos que ligavam, às vezes, para perguntar alguma orientação de como proceder. Isso até hoje, em dúvidas maiores, acabam ligando para a gente. Como eu já havia citado anteriormente, o ano passado foram, não digo, são atendimentos, 6.355 exposições, mas isso inclui também informações sobre medicamentos, inclui também assistentes com animais, que não é o nosso escopo. Nós não temos veterinários no serviço, mas, por exemplo, a Bahia tem veterinário, o Rio Grande do Sul tem veterinário, existe muita intoxicação veterinária, e que é importante para a nossa região também, principalmente com animais de pequeno porte, mas nós não temos capacidade ainda de fazer esse tipo de atendimento. E nós fizemos quase 27 mil atendimentos no ano passado, o que significa 74 atendimentos dia. A grande maioria são exposições a medicamentos. E quando são tentativas de suicídio, muitas vezes por o que a gente chama de polifarmácia. Então, às vezes, um indivíduo ele usa vários medicamentos para tentar se matar, e isso pode gerar uma intoxicação mais grave, que é mais difícil de manipular. Quanto aos animais peçonhentos, quase 20% dos casos foram peçonhentos, mas no ano passado, metade desses casos foram escorpiões. De 2017 para 2018, o número de casos de escorpiões de consultas ao centro aumentou 50%. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, quer dizer, realmente é uma infestação que a gente já tinha ideia de que isso ia acontecer por causa das características do escorpião amarelo, que é um escorpião urbano. Para se ter uma ideia, um escorpião amarelo vive de 5 a 7 anos, um escorpião amarelo tem capacidade de se autorreproduzir. Em geral, da autorreprodução deles, 5 crias vão sobreviver até o final do ano. Ele tem capacidade de ficar em jejum, sem alimento, às vezes até 1 ano, mas 50% da população em cativeiro sobrevive em jejum por 6 meses. O que ele não sobrevive é falta de água. E é por isso, provavelmente, que eles acompanham a rede de esgoto, que é onde está tendo a maior proliferação de escorpiões. Temos também muitas intoxicações por saneantes, por produtos domissanitários, principalmente em crianças, exposições em crianças, como detergentes, outros produtos. Agrotóxicos têm diminuído nos últimos anos, mas chumbinho, ainda continuamos tendo casos de chumbinho, que são, na verdade, eles usam agrotóxicos como os inibidores da colinesterase, como carbamatos, ou como organofosforados, com intoxicações graves. E drogas de abuso, quase 4%, principalmente cocaína ou crack.
e outras drogas. A gente tem um laboratório bom, a gente consegue detectar as novas, que a gente chama de design drugs, são as drogas, novas drogas. Então, nós temos circulando fentanil, nós temos circulando o N-bomb, outras drogas sintéticas que podem dar intoxicações muito graves. Então, a gente consegue identificar no laboratório de toxicologia analítica. Então, mostrando tentativas de suicídio, quase 23% dos casos. 22 culminaram em suicídio, quer dizer, 22 mortes o ano passado. Bom, então essa é a nossa interface. Muito forte com o SAMU, muito forte também com as UBSs, com as unidades, principalmente com as unidades de emergência, com as unidades de pronto atendimento, com as UTIs, e também fazendo vigilância epidemiológica e sanitária e tóxico-vigilância. Bom, em 2015, o Ministério da Saúde reconheceu os centros como estabelecimentos de saúde importantes na rede de atenção às urgências e emergências. Havia dentro da portaria isso não resolve nada, que deveria ser destinado R$10 mil, não lembro, acho que por mês para cada centro, por ano para cada, por mês para cada centro para a sua manutenção. R$10 mil por mês, hoje, praticamente, com todos os encargos, você não é um profissional de saúde. Então, você não resolve o problema. E esse dinheiro até hoje não apareceu para nenhum centro. Nenhum recurso foi liberado até hoje. Não existe uma tabela específica do SUS para pagamento dessas teleinterconsultas. Não existe. Então, esse atendimento até hoje não é reconhecido. Não há recurso extrateto do Sistema Único de Saúde, do Estado ou do Ministério, para o HC Unicamp. Então, não adianta nós já batemos na porta de reitoria, de faculdade de ciências médicas, não tem, ao contrário, está encolhendo o número de profissionais de saúde, a universidade está em crise, ela não consegue contratar. Então, ela está numa crise na área da saúde muito importante. Não adianta que a universidade não vai resolver esse problema. Então, o suporte financeiro para nós é basicamente da Unicamp e com uma colaboração importante com a Secretaria Municipal de Saúde, que a gente teve ampliação da carga horária de uma médica. Nós tínhamos 2 médicas da prefeitura, mas uma imigrou, não está mais no Brasil. E essa médica que está com a gente é uma profissional muito gabaritada e que já é toxicologista médica, já tem esse título, e ela está trabalhando 24 horas por semana com a gente no CEATOX. Então, eu acho que seria muito importante, nós até colocamos essa demanda para a Diretoria Regional de Saúde, para a doutora Mirella recentemente, para tentar interceder junto à Secretaria de Saúde, para ver se existe uma liberação de um recurso extrateto para a contratação de recurso humano para o CEATOX, tendo em vista a importância que a gente considera para toda a rede de saúde, e não só a rede de saúde, também para a população de Campinas e população da região administrativa de Campinas. Então, seria muito interessante, até se a própria Câmara Municipal de Campinas, caso ela concorde ou não, levasse isso para plenário, para ver se ela faz uma moção de apoio a essa demanda junto à Secretaria de Estado da Saúde. Então, basicamente, era isso que eu gostaria de apresentar. Eu agradeço muito a oportunidade de a gente poder ter esse espaço para apresentar o que é feito sumariamente no CEATOX. Aqui é o nosso telefone, que é o telefone 24 horas, que é o 3521-7555. Muito obrigado. Eu agradeço, doutor Fábio, pela exposição. Eu gostaria de fazer 2 comentários, se o doutor puder responder, enfim, né, fica à vontade para a gente estabelecer esse diálogo. O primeiro é que o doutor Fábio comentou na sua fala a importância dessa relação entre um serviço assistencial de saúde e a universidade pública. Eu tenho feito um esforço aqui nessa casa de tentar aproximar, porque a Unicamp ela cumpre um papel fundamental na cidade de Campinas, e muitas vezes a população de Campinas desconhece quais são os serviços e como funciona esse serviço. Então, essa tentativa de aproximar a universidade do conjunto da população e do serviço público da cidade de Campinas é fundamental. Então, eu gostaria só que o senhor comentasse um pouquinho sobre o senhor mencionou na fala, mas colocasse a importância dessa relação do serviço assistencial, do Hospital das Clínicas e de um serviço clínico dentro do Hospital das Clínicas com a universidade pública, né? E como isso impacta em termos de qualidade, né? O CEATOX faz produção acadêmica, faz pesquisa também, como isso é importante para o desenvolvimento desse atendimento, para prestar um melhor serviço para a população. Então, acho que é importante, essa é uma questão que inclusive, a gente tem enfrentado
políticas que colocam, que agravam a crise da universidade pública, né, e muitas vezes a gente tem enfrentado um certo desdém em relação à pesquisa que é feita. Acredito que é uma tarefa cidadã ressaltar a importância e mostrar para as pessoas que estão nos ouvindo a importância da pesquisa, da produção acadêmica e a relação disso com um serviço assistencial tão importante. E aí a segunda questão, o senhor até mencionou e comentou, mas eu acho que é importante grifar, a questão dos acidentes com animais peçonhentos e, principalmente, acidentes escorpiônicos. Nós temos recebido, né, com muita preocupação, no nosso gabinete, a gente recebe relatos de pessoas que tiveram contato com o escorpião, né? Os índices mostram muito bem, né, como aumentou o aparecimento e os acidentes escorpiônicos. Muitas vezes essas questões aparecem dentro das escolas públicas, dentro das creches, então as pessoas relatam para a gente, e eu fico pensando como que seria possível a gente construir parcerias para orientação no sentido de uma campanha mesmo de orientação e de prevenção para que as pessoas saibam lidar da melhor forma possível. E na verdade, essa é uma característica dos escorpiões, né? Você precisa saber o seu modo de vida, como eles se comportam, para conseguir fazer a prevenção. Sei que tem uma parceria com a Secretaria de Saúde. Se o senhor pudesse comentar um pouquinho dessa parceria e como que, para a gente até poder pensar como que a gente pode avançar nesse tipo de trabalho conjunto entre as instituições. Bom, obrigado pelas perguntas, acho que é uma oportunidade. Bom, uma prerrogativa básica para o funcionamento dos centros é ser um serviço público. Isso é vamos dizer, faz dentro dos critérios da OMS. Por quê? Porque um serviço público não tem conflito de interesse. Tá? Então, isso é tão interessante que, mesmo com a medicina paga nos Estados Unidos, o maior financiador dos centros é o sistema público. A verba que eles recebem anualmente é enorme para a manutenção dos centros no país inteiro. E são entre os melhores centros do mundo. Então, eles têm há muitos anos já tem a residência em toxicologia nos Estados Unidos. Então, mesmo nos Estados Unidos, que é um país onde a medicina privada é muito forte, os centros, como o atendimento é gratuito, o grande investidor são os estados e o país também investindo nos centros. Então, esse é o básico. Por que está localizado no hospital? Porque também essa é uma das prerrogativas para um bom centro, porque no hospital, como eu já citei anteriormente, aqueles médicos que trabalham com intoxicações, eles desenvolvem uma experiência clínica que é muito importante. Por quê? Para evitar o que a gente chama em medicina de iatrogenia. Iatrogenia é quando você, às vezes, comete vamos dizer, faz um tratamento que não precisava, faz um gasto que não precisava e submete o paciente a um tratamento que ele não precisava. Isso eu já posso ligar para os escorpiões, por exemplo. Existe, claro, que tem que ter um pânico com escorpiões, pânico não digo, mas uma preocupação com escorpiões. Mas a gente sabe, tanto dos trabalhos anteriores e baseado na nossa experiência clínica, nas publicações que a gente tem, que 95% dos acidentes escorpiônicos não vão ser de gravidade. Então, mesmo que aumente a incidência, aumente o número de casos, a maioria dos casos não é grave. Por outro lado, um caso, quando é grave, já adiantando a segunda pergunta, ele mostra a gravidade nas primeiras 2 horas. Quem não fica grave nas primeiras 2 horas de escorpião, dificilmente vai ficar. Então, é muito rápida, e a população de maior risco são crianças. Geralmente, crianças entre 3 e 10 anos de idade, que são as que apresentam maior gravidade. Você pode ter caso grave em adulto, já tivemos caso até fatal em adulto também, há 2 anos atrás, um caso fatal em adulto. Então, isso é importante, porque, diante de um acidente escorpiônico, quase todos vão ter dor local. Então, ele tem que procurar imediatamente um serviço de saúde. E o serviço de saúde vai ter que fazer a triagem de gravidade. Por discussão nossa, junto com o Grupo de Vigilância Epidemiológica, já há alguns anos, nós temos lá, por exemplo, o Hospital Estadual de Sumaré, já de uns 4, 5 anos para cá, tem 2 tratamentos para doentes graves lá, do nosso estoque, que a gente colocou lá, porque a gente achava que era importante por causa do tempo que levava para vir de Americana e de outros serviços. Agora está tendo uma norma nova no Estado de São Paulo. Para você ter uma ideia, o Estado de São Paulo, no passado, foram 30 mil acidentes escorpiônicos notificados, no Estado inteiro. Então, o Estado está se adiantando e está fazendo uma nova normativa, justamente nesses intervalos de 2 horas, para ter os serviços referenciados em 2 horas. Então, provavelmente, a partir de novembro, o Hospital Ouro Verde deve ser um novo ponto estratégico na cidade de Campinas, e talvez mais para frente, isso tem que ser uma discussão com a vigilância epidemiológica,
que também isso depende de produção de soro. Então, eu lembro que houve aqui existia uma proposta, aqui, acho que na própria Câmara, de um vereador, eu não sei precisar, que ele queria que tivesse soro em todos os postos. Isso é impossível do ponto de vista de produção. Então, o Brasil tem uma capacidade de produção e que vai ter que aumentar para escorpião. E ligando que nós estamos tendo uma crise de produção no Brasil há uns 8 anos já, com os centros produtores tiveram que fechar algumas plantas para se adequar às normas da Anvisa. Então, dos 3 centros produtores, que são o Butantan, a FUNED em Minas Gerais e Vital Brasil, hoje a FUNED praticamente em Minas não está funcionando, que era o segundo maior produtor do país. Então, você imagine esse agravante ainda. Então, o que é importante é isso, é que diante de um acidente, primeiro, como é que eu faço para evitar? Mais importante, quer dizer, acumule, evite acúmulo de entulho do lado de casa, mantenha os terrenos limpos. Isso aí tem que ser uma ação comunitária. Não adianta ficar jogando inseticida, não descobrir nenhum inseticida. A melhor campanha que foi feita até hoje, eu vi, foi em Minas Gerais, alguns anos atrás, que chama-se Busca Ativa aos Focos. Busca ativa aos focos é a captura do escorpião. Se você tira um escorpião vivo, significa que você tirou 5 no final do ano, que você tirou uma progressão geométrica há tantos anos, e você tirou 5 que iam se autorreproduzir, que você tem muito mais daqui a alguns anos. Essa é uma ótima atividade. Precisa ver se tem, infelizmente, tem que ser mutirão, junto com a zoonose e junto com outras equipes, para poder conseguir fazer isso. Tá? Então, essa seria uma atividade importante também. E, infelizmente, ele está proliferando na cidade inteira e, segundo que a própria zoonose de Campinas mostrou, ele acompanha a rede de esgoto. E acompanha a rede de esgoto principalmente por causa do fluxo d'água, que é, para a sobrevivência dele, ele precisa de água. O títios, o amarelo, ele está acabando com o escorpião preto que a gente tinha aqui, que era o baiense. Na década de 80, nós tínhamos 15% de cerulatos. Hoje já é 60%, 70% de cerulatos do que chega para a gente, que é o escorpião amarelo. Eu agradeço a presença também do vereador Jorge da Farmácia. Obrigada, Jorge, pela presença. Jorge, quer comentar alguma questão? Aí a gente está no finalzinho. Sim. Agradecer aí, infelizmente, Mário, olha, eu tentei da melhor maneira possível, isso é um assunto que me interessa muito, doutor, porque eu sou farmacêutico e farmacêutico de bairro, bairrista, e por incrível que pareça, eu peguei as falas do senhor aí, comentando justamente sobre escorpião, e eu recebo na farmácia constantemente vidro daquele maionese com escorpião dentro, e as pessoas sempre reclamando o que tem que fazer, quais são os procedimentos, e eles querem que a gente arrume um veneno, alguma coisa, e eu tento explicar sempre isso a ele, Mariana, que não adianta, que ele vive na toca. Acho que se a gente colocar uns venenos aí, vai ser pior ainda, que eles vão aflorar e vão sair da toca, e cada vez mais a gente vai ter mais acidente com esses animais. Depois eu vou ver novamente, que eu tenho certeza que está sendo gravado, mas eu gostaria muito de ter participado desse evento seu aqui, porque, além de ter essas intoxicações com esses animais, nós temos também muitas intoxicações com medicamentos, né? E a minha pergunta é, como que a gente faz, caso alguém chegue com essa pergunta, com esses animais, cobra, esses escorpiões e medicamento, como que faz? Qual é o procedimento? Aonde que tem que procurar? Aonde que tem que ligar para que possa realmente encaminhar esta pessoa? Bom, obrigado pela pergunta. Bom, o centro é aberto para informações também. Ele pode ligar no centro, o centro pode orientá-lo, por exemplo. Uma coisa é um acidente, outra coisa é a captura do animal. Tá? Então, diante de um acidente, como eu já falei, ele tem que procurar a unidade de saúde mais próxima, seja uma UPA, ou uma UBS, ou um pronto-socorro de um hospital que ele estiver mais próximo. Os animais, a gente pode identificar muitas vezes por foto. Só de mandar foto, talvez eu comentei antes, hoje com o celular, só mandando a foto a gente tem condições de identificar fotos de qualidade.
Inclusive serpentes, até algumas espécies de serpente, a gente tem condições de identificar se a serpente é peçonhenta, não peçonhenta. E, inclusive, quando a gente tem dificuldade, a gente tem uma rede de colegas. Então, eu já tive, por exemplo, só para citar um caso, eu estava viajando, estava no final de semana em outra cidade, e teve um acidente por uma coral verdadeira. E ligaram, não, acho que é uma falsa coral, né? Eu tenho quase certeza que é verdadeira. Imediatamente eu mandei imagem para um colega, que é o maior especialista em cobra coral do Brasil, que é um docente na Universidade Federal de Goiânia. 3 minutos depois, ele já me disse qual que era a subespécie, e realmente era uma peçonhenta, e o paciente teve um quadro de envenenamento atípico. Teve envenenado, e foi um quadro, vamos dizer, bem diferente de envenenamento por coral. Então, a gente tem uma rede, outra, quando tem dúvida do serpente, tem outros colegas, a Adriana que está aqui, a gente manda e rapidamente tem resposta de outros colegas para tentar identificar quando a gente não consegue. Quanto à prevenção, eu acho que isso aí é uma tarefa que tem que ser feita a não sei quantas mãos. Tá? Tem que ser parceria da universidade, parceria das prefeituras. Eu acho que hoje a gente tem várias mídias que são subutilizadas. Por exemplo, eu tenho filhos que são designers, então a gente tem hoje designers, informações que você pode mandar por redes sociais, com vídeos de 1 minuto, 2 minutos, que eles chamam de flat design, que é aquele que aparece, parece Playmobilzinho lá andando, mostrando como fazer a prevenção, como proceder, quais são os sinais e sintomas que os pacientes têm para procurar. Quanto às intoxicações por medicamentos, medicamento é um item disponível em qualquer lugar. Me preocupa agora o Brasil querendo adotar uma política de medicamentos que eu acho ruim, como os Estados Unidos e a Austrália, por exemplo, que você compra medicamento à vontade no supermercado. Nossa, a gente é totalmente contra. Então, eu acho que isso, você fica imaginando medicamentos que a gente chama de que não é necessária prescrição médica. Então, paracetamol. Paracetamol, hoje no Reino Unido e nos Estados Unidos e na Austrália, é uma das principais causas de transplante hepático, por causa da intoxicação por paracetamol. Então, você imagina, quer dizer, você tem uma bomba relógio dentro de casa, então acho que tem que ter um certo controle para evitar a venda de alguns medicamentos. Então, acho temerário ter isso. Porque, infelizmente, a gente não consegue controlar alguém que, num ato impulsivo ou num momento de depressão extrema, possa tentar seu autoextermínio. Então, ele tendo ao seu lado produtos que ele conhece, e hoje em dia na internet você acha o que você quiser, você tem um risco grande. Então, eu acho que prevenção significa também, por exemplo, você tem um indivíduo que tem depressão, ele tem que ter uma prescrição e uma dispensação controlada. Ele não pode ter, vamos dizer, uma quantidade enorme de medicamento em casa, que ele está num risco de se eventualmente, se ele não estiver bem cuidado, de tentar um suicídio. Então, acho que tem que tomar muitos cuidados com isso. A gente tem que caminhar para o final. Estamos aí no limite, porque vai iniciar agora a sessão ordinária. Então, eu agradeço ao Dr. Fábio Bucaretti, que é professor associado do Departamento de Pediatria da Unicamp, vice-coordenador do CIATOX. Agradeço muito pela explanação, agradeço a presença da Adriana também. E a gente aqui abriu um debate, um diálogo. Penso dessa maneira, agradeço a presença do Jorge, a gente abriu um diálogo com o CIATOX da Unicamp, para que a gente possa estreitar relações, pensar ações, e que a gente possa também atuar em conjunto para a gente resolver, né, quer dizer, avançar no sentido de possibilitar mais recursos humanos para esse centro tão importante, que precisa de visibilidade, né, afinal, cumpre um papel fundamental para a cidade de Campinas, e muitas vezes não tem aí, né, está lidando com uma situação, que é uma situação do serviço público em geral e da universidade, que é a situação do enxugamento e da dificuldade de quadro de profissionais, né? Então, eu agradeço imensamente a presença, agradeço a todos que nos assistiram, e a gente vai, então, declaro encerrada, então, essa primeira parte da sessão, e que a gente possa estreitar laços para o futuro. Muito obrigado. Muito bom. Eu vou distribuir o cartãozinho para os vereadores, e a gente pode... Deve ser mais fácil. Sim. Não, o negócio está... A gente sabia que isso ia acontecer. Ele vai eliminando uma espécie de copo. Ele resiste.
Muito obrigada, viu, doutor Fábio? Obrigada. Pela oportunidade, espero poder ter contribuído. Sim, a gente vai encaminhar essa questão da moção, a gente conversa com os vereadores. Voltamos a falar ao vivo aqui no plenário da Câmara Municipal de Campinas. Dentro de alguns instantes, vocês vão acompanhar ao vivo a transmissão da 54ª reunião ordinária. Continue com a gente. TV Câmara, Campinas.